Obrigada, Mari. Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos a essa palestra de saúde mental do dia de hoje. A gente está chamando de saúde holística e vocês vão entender o motivo. Eu fico muito feliz em ver o número de pessoas e os nomes das pessoas que estão conectadas aqui para ouvir e saber mais sobre esse tema e dizer para todos vocês que, para nós aqui da MetLife, não só para o RH, esse é um tema muito caro. Há toda uma preocupação, estratégia, processos e um fluxo de melhoria contínua em cima dessa pauta. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês hoje, por terem dedicado esse tema para ouvir sobre essa pauta que é super importante não só para nós, mas para cada um de vocês. Hoje quem vai conduzir essa palestra comigo é o Dr. Frederico, que já está aqui conosco nos painelistas. A maioria de vocês já o conhece. Se vocês ainda não o conhecem, eu convido para se apresentar e começar a primeira parte da palestra do dia de hoje. Doutor, passo a palavra para você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado mesmo. Agradecer o convite aí da MetLife poder participar desse evento. E agradecer a todos vocês. Aí tem 48 pessoas que aí estão se dedicando um minutinho aí, essa horinha do tempo de vida, essencial aí da rotina, para poder estar aqui compartilhando conhecimento que é fundamental, né, sobre saúde. Qualquer tema em saúde ele é super importante, né? Hoje a gente vai introduzir um tema de saúde holística, que é sobre o equilíbrio do corpo e da mente. Holístico é o que o nome próprio diz, né? Se refere a tudo. Não adianta a gente olhar apenas por uma parte de um ser, seja ela somente a doença, por exemplo, ou apenas a face, né, da pessoa. Nós temos que olhar o ser humano por completo. E é a isso que se refere esse encontro de hoje. Pode passar o primeiro slide. Bem, esse é um slide, gente. Vou começar olhando por esse dado da OMS, que é bem curioso, né? Que ele fala aí de 129 milhões de pessoas no mundo desenvolvem depressão ou ansiedade, né? Esse um ano que ele fala aí, na verdade, está mais relacionado aos 3 anos que foram mais pesados com relação à pandemia do Covid. Mas esse é um número muito subestimado, gente. Eu diria, por experiência própria, que esse número real é em torno de 8 bilhões. Uau, mas tudo isso então ainda é muito subestimado. Por que eu estou falando isso? Para chamar a atenção de uma coisa. A OMS chama de doença, mas nem toda ansiedade é doença. Nós podemos considerar como doença. A ansiedade, gente, ela é doença a partir do momento que nós, seres humanos, não conseguimos dominá-la. Controle a gente não tem sobre ela. Mas a partir do momento que nosso ser, eu, enquanto indivíduo, não consigo dominar esse sentimento, aí sim, ela se transforma em doença. Agora, a ansiedade em si, ela é inerente à vida humana. Então, todos nós, habitantes desse planeta, seres humanos, somos seres ansiosos. Agora, como que essa ansiedade ela impacta no nosso dia a dia? Como que a gente tem que manejar este sentimento para que ele nos leve ao desenvolvimento pessoal, social, familiar, intelectual e tudo? Sem aquela ansiedade de chegar sexta-feira à tarde e a gente pegar um final de semana. Isso é ansiedade. Ela é ruim? Não. Ela é ruim quando ela começa a virar um empecilho na nossa vida. Começa a ser um fator que limita a cada um de nós a fazer uma, alguma situação. Por exemplo, se a gente está muito ansioso e não consegue dormir, o sono ruim vai afetar a qualidade da vida do dia seguinte, vai afetar sua memória, seu desenvolvimento intelectual e tudo. Esse é um exemplo bem básico, mas esse dado estatístico que está nesse slide do OMS, ele é bem curioso por conta disso, tá? Então, ele fala bastante a respeito da ansiedade como doença. Inclusive, se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós temos 62 agora, pode ficar à vontade, levanta a mão para a gente perguntar. Porque, por que eu estou falando isso nesse momento? Porque muitos usam medicação, tratamento para ansiedade, usa remédio para ansiedade. E qual que é o tratamento para ansiedade? Na maioria das vezes é meditação, é a gente olhar para si próprio, entender de onde que ela vem e dominá-la. Exercício físico, alimentação, esse equilíbrio aí que até se refere à questão do campo holístico, tá?
Outra coisa, isso a gente vai falar mais para frente. Outra coisa que é importante. Durante esses 3 anos, por baixo, 68, 66% da qualidade de vida mental, da saúde mental, principalmente brasileiros, deteriorou. Por quê? Em parte, porque nós, tá? Não é uma crítica, tá? Nós passamos a olhar para as outras pessoas através de um filtro, e esse filtro chama-se celular e câmera, tá? Nós, não que a gente fez isso exclusivamente, mas a gente trocou o mundo real pelo virtual. Então é muito importante ter esse equilíbrio. É importante aí manter o home office, trouxe uma ferramenta de trabalho excepcional, mas é importante a gente lidar também com o real. Então é importante você vir para o trabalho, você desenvolver relações pessoais, contato físico, ver pessoas olhos nos olhos. Senão, a saúde mental ela é afetada. E, em parte, por isso é que a gente tem esse dado aí, de 66% de piora, porque nós ficamos mais virtuais. Isso trouxe um prejuízo para a nossa saúde mental. Então, por isso que esse dado está aí. Junto com isso, a mesma porcentagem de aumento no consumo de álcool. Álcool e qualquer outro tipo de droga, tá? Lícita ou ilícita. Aumentou muito. Passa para o próximo slide. Aí, com relação a essa informação da piora da saúde mental dos brasileiros, pode passar o próximo, já acabei falando dele também. A questão do equilíbrio e a questão holística, olhar sobre todos os pontos, todas as esferas aí que compõem a saúde mental nossa, né? Alimentação, atividade física, um ambiente de trabalho sustentável e saudável, comunicação, né? A atividade física, o contato com a natureza. Mas o contato com a natureza não é passear no Ibirapuera ou numa pracinha, olhando no celular, jogando Pokémon. É passear olhando e sentindo temperatura do ar, contato com a superfície ali de uma grama, parar e realmente deixar-se baixar ali a velocidade, né, do dia a dia. E a gente fica aí no corre-corre, nem percebe a vida passando muitas vezes. Então a natureza é importante porque ela é esse freio e ela traz a gente para conexão com o que realmente interessa. Exposição à luz do sol. Tem alguns estudos muito interessantes com relação à liberação de serotonina, que falam com relação à exposição de luz solar. Mas vou ser bem rápido com relação a isso. Por exemplo, país do hemisfério norte, tá? Pegar lá a Noruega, tem baixa incidência de luz solar, tem maiores taxas e índices de suicídio. Por quê? Luz solar, gente, é vida. Tem estudos que mostram a quantidade de pessoas que ficam ali com menos exposição solar tem a tendência a desenvolvimento de depressão e transtornos aí de humor com muito mais facilidade do que aqueles de países tropicais, como o Brasil, por exemplo. Então, o índice de suicídio, de transtornos mentais em países com exposição solar menor é maior. Tá? Então, aí tá. Exposição solar é uma coisa ínfima, simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia. Qualidade do sono. Gente, aqui é uma coisa fundamental. Sono. Sono bom é aquele de 6 a 8 horas. Ah, mas eu dormi minha vida inteira 4 horas e sempre fui uma pessoa muito feliz, equilibrada, consegui produzir muito bem durante esse período, a minha vida toda. Ok, você é exceção. A maioria dorme de 6 a 8 horas para poder conseguir refazer toda ali a memória RAM, esvaziar a memória RAM para reiniciar o seu dia com qualidade. Então, é importante o sono e sempre ter aquela rotina do sono. Então, é importante a gente sempre dormir, seja sempre às 9, seja sempre às 10, seja sempre às 11, mas manter a rotina do sono. É importante a gente fazer essa educação, né, com o nosso próprio corpo e ter essa disciplina, né, e fazer aquela terapia 3-2-1. 3 horas antes de dormir, não
comer nada, 2 horas antes não beber nada e 1 hora antes nada de estímulo eletrônico. Isso é só um recurso mnemônico, mas que ajuda. A atividade física à noite, ela acaba que atrapalha, porque libera muita noradrenalina no nosso corpo, que é aquele hormônio que deixa a gente acordado, disposto ali para poder comprar briga e fazer exercício e pensar e produzir. Então, não é ideal que você faça atividade física depois das 6 e nem ingira aí qualquer tipo de bebida estimulante, café, chamate, energético, de coisa às 5, tá bom? Mas isso são dados que atingem aquela curva de Gauss, né? Ali, a maior parte da população, tá bom? Então, é isso que se baseia todas essas informações que a gente está passando aqui. Qualidade do sono é fundamental. Relacionamentos. Relacionamento, vou ser bem específico. Relacionamento, namoro, casamento. Uma boa relação, uma relação saudável, seja no namoro, no casamento, uma relação de amizade, seja ela qual for, libera um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina, no passado, ela foi estudada como sendo o hormônio responsável pela paixão. Ele é o hormônio que dá aquela sensação de friozinho na barriga e que é importante ali no entrosamento do casal, por exemplo, e da mesma amizade. Então, é importante ter relacionamentos saudáveis, sejam eles na esfera afetiva, ali, namoro, casamento ou amizades. Tá? Então, muito importante ter relacionamentos saudáveis. Saúde financeira, gente, é fundamental também, tá? Tanto quanto qualquer outro tipo de saúde. Se você tem alguma dívida, algum atraso ali, alguma pendência no setor financeiro, também isso acaba que contribui para atrapalhar. Tá? E às vezes aí está aí a causa da ansiedade para a qual você está tomando o medicamento. Então, acho que até a Nath depois pode te falar melhor do que eu sobre esses assuntos. Sim, doutor. Então, a saúde física, né, como eu estava falando, terapias de apoio, a terapia cognitivo-comportamental, fazer terapia, conversar, conversar, às vezes não com outra pessoa, mas conversar consigo mesmo. Até uma regra uma das regras do Paracelso que fala a importância do daimon. Daimon, para ele, significava a primeira coisa do dia dele era ficar 20 minutos em silêncio conversando com a pessoa que mais importava na vida dele, ele mesmo. Então, 20 minutos todo dia ele ficava ali em reflexão, conversando com aquela voz interior, tirando as suas conclusões, digerindo coisas que às vezes não foram digeridas no dia anterior, ou pensando em como vou fazer esse dia ser um bom dia, como que eu vou melhorar como ser humano, como que eu vou fazer o meu melhor, independente de que o meu melhor às vezes não seja o melhor que o outro espera, mas como que eu vou fazer com que eu seja melhor do que a minha versão anterior. Então, tudo isso aí é muito importante. E o Paracelso foi um médico, boticário do século XVI, aí, já é antigo, mas só traz verdades. Se alguém tiver curiosidade, procura sobre as 7 regras de Paracelso. Pode passar o próximo slide. Alimentação saudável, tudo isso, ômega 3, isso daí, gente, faz parte de um assunto que, assim, hoje em dia, a gente vê a quantidade de gente que mete a colher para falar sobre tal alimento, tal dieta, tal suplemento, tal vitamina, tal isso, tal aquilo, vai te fazer bem, vai te trazer bem, trazer benefício, faz isso, faz aquilo. Eu já vejo cada quantidade de absurdos falando sobre vitaminas, por exemplo, a última que eu vi no YouTube, para compartilhar aqui com vocês, uma médica do Rio de Janeiro falando sobre a importância da vitamina K2. Gente, temos que suplementar com vitamina K2 para melhorar nosso humor, prevenção de câncer, prevenção de envelhecimento precoce, de ruga, celulite, etc. Gente, sabe o que produz vitamina K, K1 e K2 no nosso organismo?
a nossa flora intestinal. Sabe se tem que se preocupar, na verdade? É ir no banheiro com frequência. Isso também é uma coisa importantíssima em se tratando de saúde. E daí entra a alimentação saudável. Você ir no banheiro uma vez ao dia, sempre regradinho, na consistência adequada, frequência adequada, você precisa ter uma alimentação adequada. Ter ali pelo menos uma ingesta de pelo menos 300 ali, gramas de fibras ao dia. Ah, mas é tão pouquinho. Pesa 300 gramas de alface na balancinha da sua cozinha. Você vai ver que é uma montanha de alface. Então é muita coisa. Divida, fraciona isso, come ao longo do dia, faz ali 3 refeições. O que é o ideal, né? Que você fracione a alimentação. Tem um estudo antigo da década de 70 de um chinês, que um estudo que é usado por nutricionistas, nutrólogos e médicos que trabalham com nutrição esportiva até hoje, gente. Ganhou até o prêmio Nobel. O estudo é o seguinte, para ser bem rápido. O chinês ele tinha uma porção ali de 100 gramas de arroz. E a intenção era, olha, eu tenho 100 gramas de arroz para comer por dia. Como é que eu posso tirar o melhor proveito para o meu organismo dessa porção de arroz? É pegar o arroz e comer todo ele de uma vez ao dia, ou fracionar ele? O estudo chegou à conclusão de que, se eu pegasse os 100 gramas e fracionasse em mais do que 4, 5, 6, que é o ideal, porções de arroz, é mais eficaz nutricionalmente que energeticamente. Então, é mais importante para o seu corpo e mais adequado e mais fácil a absorção quando você fraciona, porciona a mesma quantidade de alimentos. E muito líquido. Pelo menos 2, 3 litros de líquido ao dia, principalmente em tempos assim, com esse calor de 35 graus aí. Tem que tomar muito líquido, gente. Líquido é água, água de coco, sucos naturais. Então, água de água com gás é legal também. Existem várias pessoas que têm mitos sobre água com gás faz mal. Não faz não, não tem problema nenhum. O que não vale é o refrigerante, tá? Refrigerante realmente faz muito mal e tem muito açúcar. Sucos ultraprocessados, aqueles sucos de caixinha, que na verdade é néctar, tem 20% de suco e um monte de só aditivo químico. Você tem que ver na caixinha, aprender a ler rótulo do alimento, olhar para a caixinha e ver lá ingredientes. O que está escrito em ingredientes sempre está em ordem decrescente da quantidade do que realmente tem lá dentro. Por exemplo, se você está lá vendo um suco de maçã, está escrito o primeiro ingrediente, água. Opa, o primeiro ingrediente já não é o suco de maçã. Aí, conservante, edulcorante, e aditivo, acidulante. E no último lugar tem lá, suco de maçã concentrado. Então, você tem que olhar para lá e, suco de maçã, o que que tem que ter? Suco de maçã. Água e vai ter lá um ácido cítrico, que é um conservante natural. Ácido cítrico é o ácido do limão, por exemplo, da laranja, que dá aquele azedo, né, pro alimento. Bem, acho que pode passar para o próximo slide, senão vai ficar muita coisa. Vou deixar para as dúvidas. Se tiver dúvidas sobre isso, daí a gente conversa. Acidente de trabalho, questão de estar com a postura no ambiente de trabalho correta. Home office, às vezes, atrapalha um pouco isso, porque a gente tem a tendência de ficar mais confortável, então a gente não vai estar sempre numa postura adequada, né? Todo mundo senta torto na cadeira. Então, as questões ergonômicas são super importantes. Sentar com uma postura ereta, ali com ajuste da lombar, isso é importante, inclusive até para emagrecimento, porque quando você está numa postura adequada, o seu corpo gasta mais energia para poder manter aquela postura. E com isso, gastando mais energia, o déficit calórico maior, você vai acabar emagrecendo. Ajuda, tá? Não é que isso vai levar você a emagrecer 10 quilos no mês. Não é milagroso assim. Toda dieta que funciona é lenta. Meses, anos. Maturação muscular leva anos. Tem vários exemplos aí na mídia e até em mídias sociais que a gente vê por aí que realmente são pessoas de boa índole e que corroboram isso que eu estou falando.
né? A importância de ser sempre ter muita frequência. A frequência é muito mais importante do que a intensidade. A frequência e tempo vencem intensidade nesses casos. Na maioria dos casos, até em investimentos. Pode passar o próximo slide. Bem, eu acho que eu já falei bastante sobre isso daqui, né? Prevenção, cuidado, tratamento de doenças físicas, surgimento de doenças psicossomáticas. No geral, psicossomático, eu acho que é importante só explicar esse tema, né, essa palavra um pouco difícil, né? Psicossomático é o que a própria palavra diz. É psico, mente, soma, corpo. É aquilo que às vezes está na sua mente e que traz um malefício ao corpo, né? Traz ali um sintoma físico. Está muito ansioso, está muito nervoso para uma prova, para uma discussão, para uma palestra. Aí você vai no banheiro a cada 5 minutos. Então, isso daí é uma forma como a nossa mente equilibra aí o nosso corpo e causa fenômenos, sintomas físicos, tá? Pode passar o próximo. Questão de finanças pessoais, acho que daí mais à frente a gente vai falar melhor sobre isso também. Pode passar o próximo. A importância das terapias, né, no equilíbrio pessoal, até a questão de entendimento aí do, do nosso próprio ser, né? Acho que o autoconhecimento acima de tudo. Aí é que é a importância das terapias, né? A terapia é como se fosse um guia, né? É como se nós fôssemos guiados, nós cegos sendo guiados aí através do subconsciente da nossa cabeça, né? E aí aos pouquinhos a gente vai despertando para aquelas coisinhas que, uau! Então é por isso que esses padrões, esses comportamentos ou esse tipo de situação sempre acontece comigo. É exatamente para isso que servem as terapias, para a gente entender a nossa mente, entender os padrões, né, de repetição que acontecem na nossa vida. Acho que pode passar o próximo também. Se alguém tiver dúvida, a gente vai conversando. A atividade física nem se fala, acho que também comentei bastante sobre isso. A atividade física é fundamental para a liberação de dopamina no nosso corpo, que é aquele neurotransmissor que a gente sente no nosso corpo todo. Pra vocês entenderem, a dopamina é tão importante no pós-atividade física que todo o nosso corpo sente ela, não só o nosso cérebro. Nosso cérebro sente, libera a dopamina. Ele sente a dopamina, mas a nossa garganta, nossos olhos, nosso pulmão, nosso coração, nossa pele, nossas gônadas, nosso pulmão, tudo sente a dopamina. E, principalmente, nosso sistema imunológico. Aí tem um dado super interessante, recente, do Medscape, que eu estava lendo esses dias, que dizia o seguinte: 5 minutos de uma notícia ruim são equivalentes a 5 horas de depressão na liberação de dopamina pelo nosso cérebro. O que isso significa? Tem muita gente que deve estar se perguntando, tem quase 100 pessoas logadas aqui. Tem muita gente que deve se perguntar: nossa, eu fico doente o tempo todo. Doutor, é muito frequente isso. Há 2 semanas atrás, estava doente. Eu estava com gripe. Melhorei. Terça-feira agora, voltou. Nariz escorrendo, minha garganta está doendo, estou com tosse de novo. E estou assim há 1 ano, 6 meses. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou com câncer, anemia? Eu preciso tomar alguma vitamina? Enfim, acho que está bem claro que não sou a favor de vitaminas, né? Sou a favor de uma boa alimentação. Isso daí é fundamental. Vitaminas faz parte de uma indústria, né? Mas olha aí, a chave desse sintoma de ficar doente o tempo todo. Por que você fica doente o tempo todo? Você baixa a guarda do sistema imunológico, porque você não tem dopamina. Você vê uma notícia ruim no Instagram, você vê uma notícia ruim na televisão, a sua dopamina baixa, o seu corpo todo sente. Você vai produzir menos defesa.
Aí qualquer vírus, bactéria, agente biológico que vai entrar em contato com você, vai estar aí com o portão do seu organismo aberto para ele entrar e causar doença. Que tipo de doença? Gripe, pneumonia, meningite, qualquer uma das ites que você citar. E daí onde que a gente vê tanta coisa ruim assim? Ao nosso redor. Nosso celular, é só você ligar a televisão, dificilmente você vai ver alguém e falar assim, nossa, olha que notícia boa. É muito raro uma notícia boa hoje em dia na televisão. No Instagram, também. A gente só vê tristeza, só casos assim de, né, em que traz esse mal-estar para a gente. E eles têm impacto na nossa vida, assim como os relacionamentos, como a gente falou, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e comportamentos, eles são a média dos comportamentos das 5 pessoas que estão mais próximas, que estão ao nosso redor. Então, escolham muito bem quem está ao seu redor. Se afastem de relações tóxicas. Isso é fundamental para a saúde. Saúde física, emocional, mental, todos. Por isso que a gente está falando hoje em dia de holística. Ponto de vista holístico. Isso é holístico. É todo esse caldo aí, é toda essa cozinha, né? Tudo isso que a gente está falando se refere aí à nossa saúde, né? Pode passar o próximo. Enfim, espiritualidade e meditação. Independente da religião, se acredite ou não em Deus, isso pouco importa, tá? Não é o tema de discussão hoje aqui. Eu estava comentando antes que esse tema que a gente está falando hoje, saúde holística, é um tema de discussão de assim, de mais de 4, 5 horas, porque ele é muito rico, tá? Mas para vocês entenderem, a questão espiritual, ela é importante no ser humano. Tão importante que está na nossa vida desde a nossa ancestralidade. E a gente nunca conseguiu ficar sem ela até hoje. É importante isso porque ele tem ali ação no locus coeruleus, que fica no centro do nosso cérebro, na liberação aí de neurotransmissores relacionados a bem-estar, saciedade, tá? Combate à depressão, tudo isso tem a ver também. Tá? Então, uma pessoa, independente da religião dela, se ela tem aquela crença, isso vai estar relacionado a um bem-estar mental, físico, independente aí de julgamentos de crença ou religião. Isso é tão importante, a gente está em ressonância com as coisas boas ao nosso redor, que se a gente ou alguma coisa ao nosso redor vibra numa dada frequência, nós entramos em ressonância com aquilo. Ressonância é um fenômeno em que dois objetos, eles vibram na mesma frequência. E nós somos seres vivos, nós temos frequências. Tá? Nós vibramos em determinadas frequências. Se a gente vibra numa frequência ruim, que é um exemplo de frequência ruim, negatividade, negacionismo, raiva, ódio, crueldade, inveja, isso são frequências baixas, padrões baixos de vibração. Frequências altas de vibração, amor, compaixão, empatia. Isso é tão verdade que o próximo slide mostra um vídeo sobre isso. Vamos ver se vai rodar. Pode colocar. Esse instrumento, né, que foi usado, né, o diapasão, quando ele tocou um diapasão na frequência maior,
não entrou em ressonância com o de 440 Hz, mas quando ele tocou o diapasão de 440 Hz, o que estava apoiado na mesa entrou em ressonância com ele. Esse é o fenômeno físico que está aí demonstrado. Esse fenômeno físico, gente, acontece com ondas sonoras, ondas eletromagnéticas e conosco. Se nós estamos num ambiente contaminado, tenso, nós vamos sair dali contaminados, tensos, e vamos ali disseminar essa energia nessa frequência baixa. Agora, se a gente tiver a mentalidade alta, vibrar carinho, compaixão, amor, empatia, a gente vai também disseminar isso para as outras pessoas. Por isso que isso é uma corrente. Tá? Acho que a lição desse vídeo aí é essa. Pode passar para o próximo. Enfim, eu acho que eu falei muito sobre cansaço, fadiga, a importância da gente ter ali uma rotina de sono, dormir bem, sempre no mesmo horário. Ter essa rotina é fundamental. Rotina, tá? Sempre dormir ali numa determinada hora, uma quantidade de horas adequadas para você reiniciar a sua memória RAM, tá? Inclusive, nós, durante o trabalho, nós temos memória RAM, tá? Que nem computador mesmo. É onde a gente vai lá e escreve tudo no nosso cérebro ali, aquela memória de curto prazo. A gente vai lotando ela ao longo do dia, vai escrevendo essa memória de curto prazo. E nessa memória de curto prazo, a gente vai colocando ali as informações do dia a dia. No final do dia, a gente já está abrindo a boca. Ali está bocejando. Por quê? Essa memória já está cheia. Você precisa dormir para apagar o seu cérebro, pegar as informações mais importantes e botar no seu subconsciente, onde aquelas informações mais importantes, elas vão ficar gravadas para você no dia seguinte lembrar delas. Então, sono, dormir bem, é essencial, porque você vai aí apagar, limpar a sua memória RAM para no dia seguinte você começar a escrever nela de novo, tá? Por isso que tem o quê? Quem dorme mal? Falha de memória, esquecimento, está desatento, está ali numa reunião, conversa com a pessoa está, opa, onde que eu tô? Estou em Marte. Por quê? Está cansada, não apagou a memória RAM. É isso, gente, é bem simples. Queda da imunidade, para a questão da dopamina, que eu falei também, tá? Manejo de estresse, aumenta o risco do desenvolvimento de algumas doenças psiquiátricas, dentre elas a ansiedade, tá? Aí, no caso, ansiedade doença, né? E a depressão, tá bom? Alterações hormonais. Tem muitas queixas de, por exemplo, restrição de sono por causas qualquer. Ter ali atrasos menstruais. Isso é muito comum, tá? Está relacionado ao quê? A estresse, rotina de trabalho. Isso é normal? É normal porque você está dormindo pouco, então os seus hormônios estão todos desregulados. Você vai menstruar aí um momento além ou aquém do que você está normalmente acostumado. Então isso aí é normal. Pode passar o próximo. Bem, aqui dá para falar muita coisa, mas acho que eu vou pular isso aqui. É muita coisa para falar aqui também. Eu acho que a gente já está estourando o tempo. Bem, por fim, é isso, gente. Eu acho que é esse o equilíbrio aí, relacionamentos pessoais saudáveis, aquele pet. Esse daí é assim, é nos ater àquilo que nos dá prazer na vida. A gente saber identificar isso é o fundamental, né? Contato com a natureza, isso daí é para mim o fundamental, é o número um da minha listinha. Sem isso daí, acho que nós não somos nada. Pode passar o próximo. Por fim, alcoolismo, como eu falei, aumentou quase 70%. O tabagismo, incluindo aí cigarro eletrônico, um monte de gente trocando cigarro aí por cigarro eletrônico, o que é muito pior, porque tem cigarro eletrônico, gente, que a concentração de nicotina é 50 miligramas por ml. Para vocês entenderem, 50 miligramas por ml
Tem gente que está fumando isso aí, assim, 2 ml por dia, que dá 100 miligramas, equivale a 5 maços de cigarro. Então você acha que você está trocando um vício por algo mais saudável? Não, não se engane, tá? É muito pior. Você está aumentando a dependência de nicotina no seu cérebro. E muito mesmo. O uso de drogas ilícitas, não precisa, ilícitas também, que tem muitas medicações aí que são vendidas em farmácia que são usadas aí de maneira totalmente errada, tá? Tem uma série de contraindicações, inclusive médicos existem para isso, tá? A maioria dos médicos hoje em dia não tratam doenças, assim, tratam complicações de uso inadequado de medicação. Aí fica uma reflexão. Falta de convívio social, a questão do distanciamento, o aumento do uso de mídias e tudo mais, e a questão de relações abusivas, conturbadas, isso daí, assim, não preciso nem falar o tanto que isso tem impacto na qualidade da nossa vida, né? Acho que é isso, gente. Eu tentei ser o mais breve possível. Acho que esse é o último, né? Doutor, sim, esse é o último. Antes de ir para a segunda parte da palestra, as pessoas estão preocupadas se a palestra vai acabar. Não, gente, a palestra vai até às 2h30, então ainda temos um tempinho aqui. O Sérgio levantou a mão, porque eu acho que ele quer fazer uma contribuição ou tirar uma dúvida. Mari, pode abrir o microfone dele, por favor? Sérgio, você consegue falar já. Sérgio? Não, Foi por engano? Não, foi por engano. Ah, ainda então tá bom, não tem problema. Ah, que Não tem pena. problema, que pena. Mas fica o Ah, convite, caso alguém Tá aqui bom. tenha alguma Obrigado. dúvida, queira fazer alguma contribuição. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui no chat, tô doutor, ansioso, que já tô ansioso tomaram para uma pergunta. para as perguntas, sim, nós vamos deixar uns minutos no final, mas algumas pessoas compartilharam algumas ações que tomaram de parar de assistir algumas notícias, outras pessoas que começaram a ler alguns livros e alguns estudos sobre o quanto o alcoolismo é nocivo para a saúde, e outras pessoas também que colocam frequências para elas próprias ou até para os seus pets. Bom, segunda parte aqui da palestra é, diante desse cenário, de tudo que o doutor apresentou e de todos os dados que a OMS nos apresenta e nos conta em relação à saúde holística, e a gente sabe que desde aqueles primeiros dados, nós temos muitas pessoas que entram em negação por um tabu, ou pessoas que não querem contar porque acham que isso não é um problema, ou porque elas se tornam mais fracas uma vez em que elas assumem que precisam de ajuda ou de algum medicamento. Hoje, de 3 a cada 4 pessoas entram em negação, não levantam a mão, não pedem ajuda. As pessoas entram também em uma esfera de que eu me conheço, eu vou lidar isso sozinha, eu não preciso de apoio, não vou contar para ninguém, porque eu posso me envergonhar. E a gente só vê números cada vez piores, onde 43% de toda a população, só 13% está em tratamento, apresenta laudo, 24% das pessoas que têm transtorno de ansiedade, somente 5 usam medicamentos, então é por isso que nós estamos trazendo esse ponto hoje, para que a gente possa olhar para isso com cuidado, principalmente no mês de setembro, e trazer aqui enquanto companhia, já que isso é um valor muito caro para nós, como nós ajudamos os nossos colaboradores. Pode avançar, por favor, Mari. Então, muito rapidamente, ao critério de alimentação saudável, nós temos aqui a doutora Marisa todas as terças-feiras para ajudar presencial ou virtualmente todas as pessoas que queiram se consultar com ela. Além disso, o benefício que nós temos é o do Vale Alimentação e do Vale Refeição, onde as pessoas podem investir na sua alimentação comprando ou adquirindo produtos orgânicos ou seguindo a dieta, seja ela uma dieta carnívora, vegana, vegetariana, o que vocês optarem. Pode avançar, Mari. Ambiente de trabalho, como que a gente contribui? Hoje nós incentivamos e temos planos muito estruturados para o desenvolvimento da liderança. Hoje todos os líderes são fortemente treinados para que eles promovam um ambiente de acolhimento, de segurança psicológica e de diversidade. O My Learning também é oferecido a todos os colaboradores para que eles possam se desenvolver nas competências que podem ser úteis
para as próprias pessoas ou para o ambiente de trabalho, e enquanto ferramenta, há hoje um bloqueio de todos os acessos durante as férias, para que ninguém continue trabalhando em um momento que é dedicado exclusivamente para o descanso. O descanso, como o doutor bem trouxe, é super importante, não só na nossa vida pessoal, mas também no lado profissional, para que a gente possa deixar um pouco esse estresse, as preocupações e as atividades de lado. Assim como o controle da jornada e os nossos grupos de diversidade, onde as pessoas possam se sentir representadas, ouvidas e estar dentro de um ambiente onde ela possa ser ela mesma. Caso tudo isso fale, por último, tem todas as ferramentas de denúncia que todos vocês sabem e nós comunicamos massivamente, que é o nosso IAR, os canais do RH, o My Voice e o GPTW, onde todas as pessoas podem levantar a mão se sofrer algum tipo de assédio, discriminação, seja ele qual for. Pode avançar, Mari. E prevenção, hoje todos os colaboradores, a partir de estagiário, recebem o nosso plano de saúde, cada um de acordo com seu Global Grade, onde há uma rede enorme credenciada, onde as pessoas podem consultar-se, fazer exames de prevenção, passarem médicos. Nós temos hoje o doutor A1 24 horas, o Centro também de Valorização da Vida. Trouxemos até o ano passado uma palestra que falava um pouco sobre como lidar em situações difíceis, como morte, tentativas de suicídio. Eu acho que isso é muito importante. Além disso, o Dr. Frederico, que está aqui palestrando hoje, está disponível no escritório de segunda, quarta e sexta, e de forma presencial e online. Então, é uma maneira de vocês também terem acesso a essas consultas. Pode avançar, Mari. Finanças. Nós fazemos, né? Finanças também é um valor super importante para a MetLife, principalmente estando em um mercado segurador, mercado financeiro. Nós oferecemos para os colaboradores alguns benefícios, como, por exemplo, plano de previdência de 1 para 1. E eu acho que isso é um projeto sensacional que a empresa tem. E todos os meses, nós de Learning oferecemos palestras para os novos colaboradores e para os colaboradores que aqui estão, para que possam conhecer mais sobre o produto, tirar as dúvidas, entender como funciona, qual é o benefício, porque de fato é um benefício super importante e ele não é oferecido por todas as empresas. Isso é um diferencial competitivo e eu reforço novamente o convite para quem ainda não assistiu essas palestras ou ainda não tem o plano, que por favor venham no próximo mês. A Mari depois compartilha com vocês o calendário para que vocês possam conhecer e aderir ao plano, porque realmente é extraordinário. O nosso programa de educação financeira, ele acontece uma vez por ano. Nós convidamos todos os colaboradores a se inscreverem para entender um pouco de como é a sua saúde financeira comportamental. Sabe, sair daquela esfera de eu mereço, eu vou me dar de presente, no final do dia o cartão está estourado, não tem como pagar as contas. Isso afeta o mental, afeta o físico, afeta a performance, afeta relacionamentos, afeta todas as esferas da sua vida. Uma pessoa preocupada com as contas que estão abertas não se torna produtiva, não se torna social e não consegue sair desse loop. Então, esse programa é exatamente para essas pessoas. Além disso, nós temos todos os da companhia, que é o nosso programa de remuneração, 13º e bônus por performance. Pode avançar, Mari. Aqui eu tô passando super rápido, porque a ideia é que vocês tenham depois a abertura para fazer perguntas com o doutor. Isso não é nada novo, é tudo que a gente já oferece. As terapias, a acupuntura, a massagem e as terapias disponíveis também no nosso plano médico. A gente fala que hoje o funcionário mais conhecido da empresa é o Elias, e ele é a pessoa que tem a agenda mais complicada. Então, por favor, quem ainda não conseguiu, por favor, tente marcar uma massagem com Elias. Além de ser uma massagem, você vai sair de lá sorrindo. Eu falo Elias e eu já estou mostrando todos os dentes aqui. Ele é uma pessoa super divertida, alto astral, e a gente sai de lá muito, muito renovado. A acupuntura com a nossa doutora Cris. A Cris está às quartas-feiras pela manhã e às quintas-feiras de 8 a 17. Também é excelente, sinto muita falta, é muito boa. E todas as terapias dos nossos planos de saúde. Pode avançar, Mari. Em relação à atividade física, nós promovemos o Fit Dance, todos os colaboradores têm acesso ao Gym Pass. Houve um campeonato de beach tênis. Quem ainda não sabe ou não conhece, nós temos um comitê de esporte, então dá para você se conectar com as pessoas deste comitê para saber dicas, promover ideias, compartilhar sugestões. As nossas corridas, que são todas patrocinadas pela MetLife, então fiquem de olho em todos os comunicados, porque a gente compartilha com vocês todas as ações.
Pode avançar, Mari, por gentileza. E no critério de espiritualidade e de meditação, hoje a gente tem na própria plataforma do Gympass yoga sendo realizado. Nós temos na nossa própria aqui interna da MetLife uma meditação guiada dentro da parte de streaming, onde todos podem acessar e fazer essas meditações. E também há o incentivo, que é o nosso feriado de patrimônio cultural, onde cada colaborador tem direito a um dia útil por ano para celebrar a sua crença, seja ela qual for. Não é necessária nenhuma justificativa, é apenas um alinhamento com o gestor imediato para dizer qual é o dia que você quer usufruir do dia para comemorar a sua crença, a respeito à sua espiritualidade, o que quer que você acredite. Pode avançar, Mari. E sono de qualidade, a gente reforça aqui a nossa flexibilidade de horários, então entre 7 e 11 horas da manhã, de acordo com a tua área, você combina com o teu gestor qual é o horário de entrada e o horário de saída. O descanso de interjornada, nunca se conectar 11 horas antes, desde a tua última saída da companhia. Exposição à luz solar, já falamos. Controle de hora extra e noturna, não só por fator financeiro da companhia, mas por saúde mental de todos os colaboradores. Pode avançar, Mari. E o incentivo à cultura, nós temos a nossa livraria compartilhada no primeiro andar e adoramos receber sugestões. Então, se vocês tiverem sugestões de livros, por favor, nos indiquem para que a gente faça a compra. Sorteio de ingressos de cinema e de teatro em todas as ações de D&I e busca de experiências pessoais e presenciais relevantes na MetLife. Todos os nossos treinamentos hoje, que são relevantes e comportamentais, fazemos no escritório, no primeiro andar, onde recebemos todos vocês com um delicioso café da manhã para proporcionar, além de educação, de troca, um ambiente também descontraído. Pode avançar, Mari. Já falamos? E agora a gente abre para as dúvidas, perguntas, sugestões, o que vocês quiserem compartilhar conosco. Só levantar a mão, eu vi que tem algumas informações já aqui no chat, podem levantar a mão e falar. Vi que o Ronaldo está com a mão levantada, Mari, se não for engano, Ronaldo pode compartilhar o que está pensando conosco. Boa tarde a todos. Frederico, que já me conhece. No caso, eu não tenho uma dúvida, mas assim, Boa tarde. Boa tarde. Eu quero relatar uma situação. Há 8 anos atrás, eu estava com uma depressão forte, tá? E por conta de pedidos da minha esposa, eu entrei em uma academia. Eu não sabia o que era isso na época. Nunca havia vivido, né? Sempre fui uma pessoa que tem uma condição física bem magra, eu sou bem magrinho. Na época eu era bem magrinho, pesava apenas 50 quilos. E entrei e direcionei toda a energia que eu tinha, que no caso era uma energia negativa, para o ferro, para a academia. Eu estou há 8 anos, tá? O Frederico já me conhece, já me viu algumas vezes, né? Já me orientou em algumas situações. E dentro desse período, eu aumentei a minha massa muscular em quase 50%, melhorei a minha condição psicológica de uma forma radical, físico, emocional e espiritual. Mudou muito a academia para mim, tá? E eu falo para todos, se puderem, se entre nessa rotina de movimentar o corpo. Não é apenas o ferro, tá? Mas é se movimentar, exercer alguma atividade física, caminhadas, andar de bicicleta, correr, jogar bola. Se tiver a condição de ir para academia, eu vou para academia 6 vezes na semana. Só não vou no domingo porque a que está próxima de casa ela fecha. Mas isso mudou muito. Mudou a minha vida e a vida da minha esposa. Então, assim, tudo que o Frederico já comentou aí na palestra, muitas das coisas eu já vivo, alimentação, condicionamento físico, a rotina, o sono, tá? Alimentação correta, sem produtos químicos, né? Eu levei um puxão de orelha um tempo atrás, mas estou seguindo as orientações corretas, né? Mas era isso, eu queria era mais divulgar isso, né? Porque é muito importante. Sem dizer também que já utilizo a massagem, já utilizo a acupuntura, né? Só não fui na nutricionista ainda porque não tive oportunidade, mas todos os outros benefícios eu acabo usando, tá bom?
Então era mais isso, né? Só para divulgar deixar o meu relato aí da minha rotina. Muito obrigado, Ronaldo. Eu que Muito obrigado agradeço. por dividir com a gente aí a sua experiência e o fato de que realmente depende, né, da maneira como a gente enxerga o mundo e também depende da gente quebrar essa inércia, né, que a gente tem em não fazer, em deixar, em protelar, que é uma forma de drenar a nossa energia vital, né? Enfim, mas parabéns. Esse é o caminho. Ronaldo, super obrigada por compartilhar a sua história conosco e se tornar vulnerável aqui, contando e trazendo esse exemplo que é de sucesso e inspirar outras pessoas para que façam o mesmo. Super obrigada pelo seu relato. Camila também está com a mão levantada, doutor. Mari, você pode abrir o microfone dela, por gentileza? Temos mais alguns minutinhos Então, aqui. Sim, te escutamos. tá. Primeiro eu queria parabenizar vocês por esse tema, que é extremamente fundamental e importante. Sempre foi, mas nunca se falou, né? E aí fica um convite para que essa periodicidade seja trazida com mais frequência, não só em setembro, que é uma data que reforça algo vinculado ao emocional e à saúde como um todo, né? Como o Frederico falou. E eu só queria compartilhar com vocês a importância da fala de ambos, porque desde o nosso nascimento a gente é convidado a só explorar o mundo exterior, né? Como o próprio Frederico disse. Então, a todo momento eu só estou buscando fora algo que eu nem sei se falta, se não falta, me comparando, me testando. E isso, de fato, com a tecnologia aumentou, o que traz essas percepções, né, mais pesadas, né, mais depressivas, a questão do insucesso meu, porque a todo momento eu estou jogando isso para fora, me comparando com alguém. Então, trazendo um pouco aí da fala do próprio Frederico, qualquer atividade que você se coloque, que você se permita no dia, né, como o nosso colega deu aqui o depoimento da academia, mas qualquer coisa que faça você vibrar em paz, com calma, seja uma canção, seja um bom livro, seja um abraço, seja um olhar, uma conversa no dia, a gente precisa ter esse carinho com a gente, né? A gente nunca tem esse carinho com a gente. Então é falar o que que a Camila quer hoje, né? O que que ela precisa hoje? 5 minutos, né? A questão da purificação, né, do detox, muita gente traz isso para alimentação, só para o físico. É importante a gente entender que não existe uma separação do corpo físico, mental e psíquico, é uma coisa só, como ele disse, é uma estrutura só. Então, por que que eu não posso acordar todo dia, abrir meu olho, fazer uma oração, escutar uma canção, olhar para o sol, para a nuvem, antes de eu pegar o celular e ver quem me mandou mensagem, o que que eu preciso responder? São hábitos, sabe, Nath e Frederico, que não colocam isso para a gente na mídia. A gente precisa buscar, né, essas informações. Talvez não seja interessante para uma sociedade que quer limitar outras alternativas de vida. Então fica aqui um convite, assim, com muito respeito e muito feliz de ter isso aqui na MetLife, da gente poder tentar explorar outras alternativas que o mundo traz, vestir novas lentes para a gente realmente conseguir viver com mais leveza, porque os desafios vão continuar, né? As tendências vão continuar, a gente só precisa adaptar. Que lente que eu quero enxergar o mundo hoje, como eu trago isso para mim. Então, só queria compartilhar isso com vocês e pedir que isso seja mais recorrente, porque é fundamental. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada a você, Muito Camila. bom, Camila. Muito bom. Assim, Falando um pouco disso, acho que só para finalizar, assim, pelo menos uma parte, eu acho que é um contexto interessante, é citar as regras do Paracelso, que é algo assim que no dia a dia eu procuro praticar, né? A gente tem que procurar praticar isso daí. Nem sempre a gente consegue, mas a gente procura colocar isso em prática. Eu vou ler aqui essas 7 regras, né, que eu cheguei a comentar. Uma delas é o Daimon, né, que é aquela prática meditativa ali de você falar consigo mesmo. Uma delas é tenha sua alma forte e limpa e tudo vai dar certo para você.
saúde, exercício, alimentação, nosso corpo como nosso templo. Retire de si todo e qualquer pensamento negativo, aquela questão da vibração, por isso que eu trouxe isso. Faça todo o bem possível, independente do mal que possam fazer com você. Deve manter em silêncio absoluto todos os seus assuntos pessoais e devemos esquecer toda e qualquer ofensa. Aí, um ponto, só para terminar esse raciocínio, imaginem você segurando um copo de água, uma garrafinha de água, aqui, meio litro, por alguns segundos. É simples. Por alguns minutos, você vai começar a sentir um certo incômodo, né? Agora, por uma hora, vai começar a sentir dor, vai doer. Se segurar uma hora essa garrafinha aqui de meio quilo, se aguenta por alguns segundos. Isso é a mesma coisa com estresse. Vamos supor no trânsito, você ia lá, fulano me fechou, tô estressado, tô bravo. Quanto tempo você vai dar atenção a esse sentimento? Se for por alguns segundos, tudo bem. Não vai te fazer mal. Mas se for por horas, dias, isso vai te consumir. Acho que é essa a mensagem. Alguma outra dúvida? Doutor, antes de encerrar, tem só a Tailana que está com a mão levantada aqui, e a Lari muito me puxou a orelha aqui que eu esqueci de relembrar, gente, um ponto. Todos vocês receberam e-mail dos kits ergonômicos que já estão disponíveis, tá? Esses kits estão disponíveis para vocês retirarem a chave na expedição, porque falamos do ambiente de trabalho, então conforto também como apoio de punho, mousepad, suporte para notebook, apoio de pé, vocês podem pegar na expedição, usa durante o dia e devolve no final do dia, tá? Então, acho que isso é um ponto também. E a questão do voluntariado, que é fazer bem ao próximo, também ajuda muito a tirarmos o foco de si, do próprio problema, quando a gente está em doação e fazendo uma caridade para o próximo, a gente também acaba por receber. Vou abrir o microfone da Tailana, é a última pergunta, e a gente já está sobre a hora, tá, doutor? Pode falar, Tailana. A Mariana já abriu seu microfone. Nath, Federico, a MetLife. Eu sou muito grata porque todas as ferramentas que vocês disponibilizam, eu utilizo quase todas. E isso tem ajudado bastante no meu tratamento e tudo mais. E eu não trabalhei em muitas empresas, como alguns sabem, eu estou aqui há 11 anos, mas eu vejo relatos de amigos que não têm empresas assim, que fazem isso para com o funcionário, então ter um tempo de acupuntura para fazer durante a semana e dos nossos gestores incentivarem isso, isso é muito importante para a nossa saúde, porque assim, a gente passa muito tempo aqui na empresa, né? Então a gente precisa ter cada vez mais um ambiente mais agradável, mais feliz. E agradecer mesmo a MetLife por ter toda essa preocupação com o funcionário e tudo mais. E aí agradecer, assim, em especial a minha equipe, que sempre é muito empática, a minha gestão. Eu sou muito feliz de trabalhar aqui, mesmo de todo o coração. Já falei para as minhas gestoras diretas aí que eu sou muito feliz, porque elas são muito humanas, assim. E agradecer a MetLife no geral. Ontem eu estava até falando com a hoje está falando com a acupuntura, que eu estou rodeada de profissionais muito bons, tanto profissionais meus quanto os profissionais daqui. Eu vou na nutricionista, eu vou na acupuntura, eu passo com o Dr. Frederico. Então, assim, muito obrigada a MetLife mesmo. E é isso. Obrigada a Obrigado você. Obrigado eu, Tailana. Muito bom. Que ótimo. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram conectados aqui durante essa hora conosco. Foi uma sessão muito rica, pelo menos para nós. Saímos daqui felizes por compartilhar com vocês as informações que nós temos, todo esse conhecimento super rico do Dr. Frederico, e acaba por nos inspirar a ter esse olhar para si e buscar a melhoria todos os dias. Agradecer o time aqui que apoiou com essa construção. Esse material lindíssimo foi a ajuda da Bianca, que nos apoiou com essa construção, com a Mariana, com a Lari do meu time, com o doutor. E obrigada por todos vocês que se conectaram. Boa semana, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui dividindo sempre.
à disposição no ambulatório para a gente conversar com mais detalhes aí. Um abraço e um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau e até a Valeu, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.